Senhoras e senhores, é com grande honra que convidamos nosso ilustre palestrante desta noite, o excelentíssimo doutor Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, para ministrar esta aula magna para a primeira turma do curso de Medicina do Unifunvic. Dr. Geraldo Alckmin, além de sua notável trajetória na vida pública, é médico e traz consigo uma visão profunda sobre os desafios e inovações na área da saúde. Nesta ocasião, ele abordará o tema Medicina e suas inovações no século XXI. Com a palavra, o excelentíssimo doutor Geraldo Alckmin. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar o nosso anfitrião, Luiz Otávio Pagliari, reitor da Unifunvic, sua esposa Priscila, em nome dela saudando todas as senhoras aqui presentes. Cumprimentar o nosso prefeito da nossa cidade, o Ricardo Piorino, presidente da Câmara, o Marco Maior, o professor Rodrigo Neto, coordenador do curso de Medicina, o Juliano Pagliari, vice-reitor, doutor Isael, nosso ex-prefeito, doutor Morgado, nosso ex-vice-prefeito, doutor Caio Figueiredo, nosso ex-vice-prefeito, vê que os três são médicos, né? Cumprimentar aqui o prefeito de Lagoinha, o José Guilherme Correia, a secretária da Saúde, a Silvia, e saudar aqui também minha querida irmã Mimi, está aqui a Miriam, e de maneira muito especial as alunas e alunos do curso de Medicina. Aliás, pelo que eu estou vendo, a maioria são mulheres, né? Esse é um fato interessante. A primeira faculdade de medicina do Brasil foi na Bahia, em Salvador, em 1808. Até 1808, quem quisesse estudar medicina tinha que ir para a Europa, tinha que estudar na Europa, não tinha nenhum curso no Brasil. Em 1808 chega Dom João VI, fugindo de Napoleão Bonaparte. Napoleão cruzou a Europa com a sua espada e Dom João VI correu para o Brasil. Chegou na Bahia e a primeira coisa que ele fez foi criar um curso de medicina. Ficou 6 meses na Bahia e mudou para o Rio de Janeiro. A segunda faculdade de medicina, no mesmo ano de 1808, no Rio. A primeira mulher a se formar, uma gaúcha chamada Rita Lobato, a primeira mulher foi quase um século depois. Veja como a sociedade era machista. Levou quase 100 anos, tendo já faculdade de medicina no Brasil, para uma mulher fazer medicina. Se pegar os médicos com mais de 65 anos de idade, 17% de mulheres. Se pegar os médicos com menos de 30 anos de idade, 53% de mulheres. Por isso que a medicina melhorou, né? Deu um upgrade aí. Então, saudar aqui os novos alunos, futuros médicos da Unifunvic, e destacar a forte presença das mulheres, aliás, em todas as áreas, né? Não só na medicina. Cumprimentava o Luiz Otávio Pagliari, quando ele me procurou para falar da faculdade, vocês não tinham nascido ainda. E eu falei, mas esse jovem que está aqui em Pinda, professor de odontologia, interessado, ele tem pretensões aí. Aí falei para ele, comece com o que Pinda já teve, que funcionava no museu. Pinda teve no século passado uma faculdade de odontologia e de farmácia. Aí ele falou, mas eu quero fazer medicina também. Eu falei, então aí você chegará na medicina. E quase 30 anos depois, o sonho se tornou realidade. Perseverança, e confiar nas mãos de Deus. E estamos aqui para dar início a esse belíssimo curso. Eu separei aqui uma breve análise para vocês, primeiro mostrando um pouco o modelo de saúde brasileiro. A Constituição Brasileira, de 1988,
Ela estabeleceu um princípio de seguridade social, o welfare state europeu, estado de bem-estar social. Então ela disse, olha, a seguridade social brasileira, ela compreende três bases, três pilares. Ela compreende saúde, previdência, aposentadoria e assistência social. A previdência, a aposentadoria é contributiva, você tem que pagar. Aí depois de X anos que você pagou, idade mínima, tempo de contribuição, você aposenta. Assistência social não precisa pagar, ela não é contributiva, mas é só para aqueles que a lei determina. Idosos sem renda, que não têm renda, ganham o BPC, um salário mínimo até morrer, benefício de prestação continuada, ou pessoas com deficiência, que a incapacite para o trabalho. Aí também ganha o BPC, um salário. E a saúde, disse a Constituição, não é contributivo, ninguém precisa pagar nada, eu não preciso chegar no pronto-socorro e pagar R$100, 200, R$1.000, ninguém precisa pagar nada, e é universal, é para todo mundo. Então, é para todo mundo. Eu me lembro quando eu fazia anestesia aqui na Santa Casa, no Hospital Pinda, se o trabalhador era da Vilares, da Confab, na época da UCAM, da ISA, ele tinha INAMPS, então aposentava pelo INPS e assistência médica pelo INAMPS. A gente fazia a ficha direitinho, então, e recebia do INAMPS. E aquele que era trabalhador rural, aí ele tinha uma aposentadoria pelo Fundo Rural, coitado, ganhava meio salário, a aposentadoria rural era meio salário, e a assistência médica não pagava. Então a gente fazia a ficha da anestesia para efeito médico, mas não recebia nada. E quem não estava desempregado era filantropia, você fazia, mas também não recebia nada. Com a Constituição Brasileira de 88, você estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do Estado. E ela tem um tripé, isso cai no exame de residência médica e do ENAD. Tem um tripé. Qual que é esse tripé? Ela visa, é garantido mediante políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doença e outros agravos ao acesso universal e igualitário do Serviço de Proteção à Saúde. Então, é um tripé. O primeiro E é equidade. Não tem tratamento VIP para um no SUS e enfermaria para o outro. É igual. Equidade. Outra letra é integralidade. O que cobre o SUS? Tudo. Do remédio ao transplante de coração. Da vacina à cirurgia mais complexa, cirurgia cardíaca. E o outro I é universalidade. O U é universalidade. Então, equidade, igual para todos os brasileiros. Integralidade, cobre da vacina, tratamento odontológico até o transplante. E universalidade, trabalhador urbano, rural, empregado, desempregado, um estrangeiro que estiver passando pelo Brasil, caiu, quebrou o braço, ele vai ser atendido de graça pelo SUS, porque ele está em território nacional. Essa foi a Constituição de 88, que eu participei como deputado federal, e depois, no mandato seguinte, fui como deputado federal relator da Lei Orgânica de Saúde, que disse: saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Qual Estado? Prefeitura, Estado e União, os três níveis de governo. E é livre a iniciativa privada. Pode montar consultório, fazer hospital, seguro-saúde, Golden Cross, AMIL, é livre a iniciativa privada. Mas é dever do Estado oferecer a quem precisa o direito à saúde. E eu separei, para dar um pouquinho a história da medicina, as principais pandemias que o mundo viveu. Então, cólera, causada por uma bactéria, Vibrio cholerae, 1 milhão de mortes.
Então, nós tivemos, no século XIX, uma pandemia de cólera. Bactéria, Vibrio cholerae, 1 milhão de mortos. Tuberculose. A tuberculose matou no mundo 1 bilhão de pessoas. Essa foi a doença, se a gente pegar desde os faraós egípcios até hoje, foi a doença que mais matou no mundo. Uma bactéria, Mycobacterium tuberculosis Koch, chamado bacilo de Koch. 3 coisas mudaram o mundo. 3 coisas mudaram o mundo. Água tratada. As pessoas se contaminavam por via hídrica. Água tratada. Água tratada. Vacina. Mudou o mundo. Tuberculose tem vacina. BCG, Bacillium calmette-guerin, tem vacina. Então, e antibiótico. Essas 3 coisas fizeram a gente pular de 40 para 80 anos de idade a expectativa de vida. Quando eu digo no Brasil, a expectativa de vida média é 76,6 anos ao nascer. Quem completou 70 é 85 anos, a expectativa de vida média. Quem completou 80 é 89. Quem completou 90 é 94. É um outro mundo. Mudança demográfica é uma coisa espetacular. O cara hoje com 70 anos é um brotinho, né? Mudou tudo. Então, a tuberculose, Campos do Jordão tinha 15 sanatórios, não tinha tratamento para tuberculose, não tinha antibiótico. Então, para o bacilo de Koch proliferar mais devagarinho, você levava para um lugar alto e frio, para ele sobreviver uns anos a mais, para o bacilo reproduzir mais devagar. Então, ia para Campos do Jordão. Tinha uma profissão, chamava maqueiro. Você punha nas costas, para subir a serra, o doente que podia pagar, ele ia na maca, e os maqueiros carregavam na serra até chegar em Campos do Jordão. Quem não tinha dinheiro ou menos dinheiro, punha num balaio, dentro de um burro, e o burro carregava. Aí um pindamonhangabense, eu vou deixar 3 livros de presente aqui para a biblioteca da Faculdade de Medicina. Um deles é Emílio Ribas, pindamonhangabense, Ricardo, nascido em Pindamonhangaba. Exatamente. O Emílio Ribas idealizou, com Vitor Godinho, a estrada de ferro para Campos do Jordão, para levar os tuberculosos. Então, era para levar os tuberculosos, que não tinha tratamento. 15 sanatórios em Campos do Jordão. Eu peguei o finzinho, fiz anestesia, e fazia anestesia no S3, no sanatório, em Campos, o professor Leitão, da USP. Ele já estava ficando idoso e tal. Doutor Geraldo, eu não tenho mais como. Fiz residência no Servidor em São Paulo, encontrei, eu falei, eu não tenho mais condição de estar indo a Campos do Jordão. Assumo o meu lugar lá em Campos e vai acabar, mas faz as últimas lobectomias. O pulmão do lado direito tem 3 lobos, do lado esquerdo tem 2, é fácil, 32. 3 lobos aqui, 2 lobos aqui. Começava a sangrar, hemoptise. Você tinha que tirar um lobo, lobectomia, operava o paciente de lado, sangrava a barbaridade, tinha que fazer transfusão de sangue. Então, tudo isso acabou. Hoje, vacina, BCG, raramente, você ainda tem tuberculose, mas praticamente equacionou a doença que mais matou no mundo, hoje com vacina. Varíola. A varíola era o terror das mamães, um vírus, ortopox vírus variloe. E mais difícil, porque por que o antibiótico pega bem na bactéria e não pega bem no vírus? Porque a bactéria tem membrana citoplasmática. Ela tem membrana, então você dá um tiro, mata a bactéria. O vírus não tem membrana, é um filamento de RNA. Você tem que ter um antiviral. Então, a varíola, praticamente, de novo, vacina. Por que não precisa mais vacinar no Brasil contra a varíola? Porque ela está erradicada. Quando a doença está erradicada, se passa anos e anos sem ter um caso, não tem mais vírus circulante. Se não tem mais vírus circulante, para de vacinar. Para que eu vou vacinar, gastar dinheiro, tal, se não existe mais?
Então, ser erradicada a doença, parou a vacina, mas matou 300 milhões de pessoas no mundo, a varíola, erradicada pela vacina, e hoje não precisa nem vacinar mais, porque não tem mais vírus circulante, o ortopox vírus. Peste bubônica. Essa peste negra porque a ponta dos dedos ficava escurecida, foi a doença mais letal do mundo. Se pegar a história das pandemias, a peste negra foi um desastre completo no século XIV. Transmitida por uma bactéria, Yersinia pestis. E bubônica foi o surto que deu aqui em 1899, começou no Porto, em Portugal, e veio para cá. Sempre você tem um hospedeiro intermediário, tem alguém que completa o círculo até chegar na pessoa. Então, no caso da peste bubônica, porque formava bulbos aqui na axila, no pescoço, então, bubônica, peste bubônica. Ela, no ano de 1900, em Santos, São Paulo, começam a ter pessoas com a doença, com a peste bubônica, com a bactéria Yersinia pestis. Depois, no Rio de Janeiro. O que tem Santos e o Rio de Janeiro em comum? Porto. Então, dentro do navio, vinha o ratinho, os roedores, os ratinhos, no porão do navio. E o ratinho trazia a bactéria Yersinia pestis. Aí, epidemia em Santos, epidemia no Rio de Janeiro, morria gente para tudo quanto é lado. Só fazia o soro antipestoso o Instituto Pasteur, em Paris. Aí nós não temos acesso ao soro. Então, nasce a Fiocruz no Rio de Janeiro, em 1900, e em São Paulo, o Butantan, em 1901. Os dois, por causa da peste bubônica. O Instituto Soroterápico Federal, no Rio de Janeiro, 1900, tem um século e 25 anos, e o Butantan, em São Paulo. Os dois nasceram para fazer o soro antipestoso para combater a peste bubônica. E aí nasce, e são hoje os dois maiores institutos soroterápicos da América Latina, a Fiocruz, no Rio, e o Butantan, em São Paulo. Gripe espanhola. Gripe é vírus, influenza. Toda gripe é um vírus de influenza. Por que espanhola? Ela não nasceu na Espanha, ela nasceu nos Estados Unidos. A doença começou nos Estados Unidos. Por que chamava espanhola? O que aconteceu em 1918? De 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial. Essa epidemia matou mais que a guerra. De 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial. Escondiam o fato. Tempo de guerra, era tudo escondido. A Espanha não participava da guerra. A Espanha era neutra. A Espanha estava fora da Primeira Guerra Mundial. Então, a imprensa na Espanha tocou a boca no trombone. Estão morrendo pessoas de gripe espanhola. É gravíssimo. Então, o vírus, o influenza, como era a Espanha que divulgava tudo, ficou com o apelido de gripe espanhola. Na realidade, ela começou nos Estados Unidos e foi para a Europa através dos soldados americanos. No Brasil, 50 milhões de mortos. Matou 2 vezes mais, 3 vezes mais que a guerra. Foi devastadora. São Paulo, os corpos no Brás ficavam na calçada, porque não dava tempo de recolher. O presidente da República, daqui do lado, Rodrigues Alves, foi eleito presidente da República em 1918 e não tomou posse. Ele foi eleito e morreu antes da posse. Morreu de gripe espanhola. Quem assumiu no lugar foi o vice, o Delfim Moreira. Então, até o presidente da República morreu de gripe espanhola, Rodrigues Alves, em 1918. Vírus, influenza. Ebola, África, vírus, ebola vírus. Então, diarreias enormes, né? Surtos de ebola, especialmente na África, 12 mil mortos, vírus, ebola vírus. AIDS, 1980, vírus, HIV,
Doença sexualmente transmissível, 42 milhões de mortos. Até hoje não tem vacina. A ciência não conseguiu fazer uma vacina que se comprovasse a sua eficácia. Então, transmitida por relação sexual vaginal, anal, oral e sangue. Droga, usa a mesma seringa, passa o vírus, o HIV, transfusão de sangue. Ninguém sabia, ninguém conhecia o vírus. Então, uma pessoa que tinha hemofilia ia tomar uma transfusão de sangue, o sangue estava contaminado e ela contraía AIDS sem saber. Hoje não, hoje você tem um controle extremamente rigoroso. Então, a AIDS, até hoje, não tem ainda vacina. Agora tem um medicamento, é remédio, não é vacina, tem um medicamento que tem eficácia, tomando algumas doses, por alguns meses. E se aprendeu a controlar a doença. O vírus ataca o sistema imunológico, ele destrói o sistema imunológico. Então, a pessoa morre de gripe, morre de tuberculose, morre de qualquer infecção, porque ela não tem mais defesa. O vírus ataca o sistema imunológico, a pessoa perde a capacidade de defesa e morre de doenças oportunistas. Mas, com o tratamento, a sobrevida ficou enorme. Então, graças a Deus, antigamente era uma sentença de morte. Hoje, com os novos medicamentos, você tem uma sobrevida espetacular. Ainda não tem vacina, mas tem remédio que há uma expectativa boa na ciência de poder avançar. A vacina é uma coisa fantástica, porque eu tenho um vírus que provoca uma doença. O que eu faço? Eu pego o vírus e mato o vírus. Então, é vacina com vírus morto. E injeto o vírus morto. Ele não gera doença, porque ele está morto. Mas o sistema imunológico detecta aquela proteína estranha. Olha, essa proteína não é sua. E você produz anticorpo. O dia que você encontrar o vírus, ele não faz mais mal, porque você mata o vírus. Você fica imunizado. Então, você pode fazer vacina com vírus morto ou atenuado. Eu tiro cabeça, pescoço, eu atenuo, ele não gera doença. Mas o organismo identifica a proteína, produz anticorpo e eu não pego a doença. Claro que medicina não é engenharia. Pode acontecer de um caso em 1000, você pegar, mas ele pegará de maneira mais branda. E, do ponto de vista de política pública, a eficiência é impressionante da vacinação. Aqui, SARS. Você tem vírus que tem uma coroinha na cabeça. Então, apelidaram de coronavírus. É um tipo de vírus, como é Covid. Covid é um coronavírus. Então, a primeira epidemia foi em 2002, na Ásia, lá na China, olha, na Ásia. Então, SARS-CoV-1, 800 mortes. Opa, tem um vírus diferente, que ninguém nunca viu, que tem problema de insuficiência respiratória e que leva à morte. Então, um alarme, SARS-CoV-1, Ásia, 2002. Aí, 2009, gripe suína. Gripe é influenza, é vírus. Então, você tem gripe humana, gripe aviária, gripe suína, dá no porco, dá na ave, dá no ser humano. O preço do ovo disparou nos Estados Unidos. Disparou, porque teve gripe aviária. Teve gripe H1N1 e teve que matar metade das aves. Então, o preço disparou, ainda puxa o Brasil junto, porque daí você exporta para lá. Então, a gripe suína, porque ela começou suíno, matou 500 mil pessoas. Chamada gripe suína H1N1 ou gripe mexicana. Ela foi muito forte no México. MERS, Oriente Médio, 2012, aparece um outro coronavírus, só restrito ali a Jordânia, Arábia Saudita, Oriente Médio, mas altamente letal. Cada 10 pessoas que pegaram a MERS-CoV, 3 morreram. 30% de letalidade. MERS-CoV, mais restrita ao Oriente Médio.
Covid-19. Então, chamando a atenção. 2002, SARS, Ásia. 2009, H1N1, mundo inteiro. 2012, MERS, CoV, Oriente Médio. 2015, Ebola, África. 2019, Covid. Em 17 anos, 5 pandemias. 5 em 17 anos. Quando vai ser a próxima? Temos que nos preparar, do ponto de vista de ciência, 24 horas. E a ciência respondeu rápido, porque ela foi identificada em Wuhan, na China, em novembro de 2019. Um ano depois tinha vacina. Normalmente leva 10 anos para você conseguir ter uma vacina eficácia. O mundo correu e fez em praticamente pouco mais de um ano. 777 milhões de infectados, 7,1 milhões de mortos. Isso no século XXI. No século XXI. 7 milhões de mortos. Brasil, 40 milhões de contaminados. O Brasil tem 5.570 municípios. Não teve um que não deixou de ter Covid. Até Serra da Saudade, em Minas Gerais, tem 700 habitantes, teve Covid. 715 mil mortos. Olha que chama atenção. Então, morreram no Brasil mais de 10% das mortes de Covid do mundo. O Brasil tem 220 milhões, 215 milhões de brasileiros. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Nós temos 3% da população mundial e tivemos 10% das mortes por Covid. 3,5 vezes a mais do que deveria. Se nós temos 3% das mortes da população e o mundo morreu 710 mil pessoas, deviam ter morrido no Brasil 7 milhões, deviam ter morrido 210 mil pessoas. Morreram 715 mil mortos. Vírus, coronavírus. Só que a resposta foi do mundo, foi rápida. Então, a vacina correu rápido e conseguiu segurar a doença. Pós-Covid. E aí, para ir encerrando, fortalecimento do SUS. A saúde vai ser das grandes prioridades do mundo. Nós éramos um país jovem, hoje somos um país maduro e vamos ser um país idoso. A demanda por saúde dispara. Tem 2 áreas que vão crescer enormemente no mundo. TI, tecnologia de informação, desenvolvedor de software, design, cientista de dados, engenheiro de computação, tudo ligado à TI. E nós, cuidador de idosos, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, cuidador de idoso, é um outro mundo. Vai crescer os dois, TI e saúde. A saúde na vanguarda da ciência. Hoje, pesquisa no mundo inteiro, o que mais se pesquisa é saúde. Impacto financeiro. Existe uma empresa, indústria farmacêutica dinamarquesa, chama Novo Nordisk. Novo Nordisk, dinamarquesa. Ela inventou um produto chamado Ozempic. Ozempic. É para diabetes, mas a turma usa para emagrecer também. O valor da empresa Novo Nordisk é maior que o PIB da Dinamarca. Isso é a indústria farmacêutica. Ela vai disparar. O idoso, ele tem comorbidade, tem várias doenças ao mesmo tempo. Impressionante a demanda por saúde que vai ter e a indústria farmacêutica. E aí fortaleceu o SUS, porque vai ter com a população mais idosa, e o mundo inteiro, não só nós, vão ter um problema de como financiar. Você vai ter 2 problemas. Como financiar a previdência social. Não dá para aposentar mais com 50 anos de idade. Se a expectativa de vida da pessoa de 70 é 85. Previdência e saúde. 3 razões do encarecimento da saúde e do problema de financiamento. Primeiro, mudança demográfica. País idoso. Segundo, mudança epidemiológica. Antigamente era infecção, não tem antibiótico, morreu. Hoje, doenças crônico-degenerativas.
20 anos com a doença, 30 anos. Então, doenças crônico-degenerativas. E terceira, incorporação tecnológica. Quando eu fiz medicina, era estetoscópio, aparelho de pressão, termômetro e raio-x. Hoje é PET scan, ressonância magnética, tomografia computadorizada. É impressionante, isso custa. Anticorpos monoclonais, uma fábula. Então, você vai ter que o mundo inteiro discutir como é que financia, como é que você... Agora, o lado bom é muito emprego, muito emprego. Não tem hospital com menos de 1.000 colaboradores. Não existe. Pega o complexo do HC de São Paulo, tem 18.000 colaboradores. Então, é muita gente. Promoção da saúde e aumento da prevenção. Promova a saúde, promova a saúde, promova a saúde. Colocou bem o nosso coordenador do curso, nosso diretor. Além da humanização, prevenção. A gente aprende o dia inteiro na faculdade. Tratar doença, tratar doença, tratar doença, tratar doença. Mas eu preciso promover saúde, promover saúde, promover saúde. Bons hábitos fazem mais do que o melhor hospital do mundo. Bons hábitos. Então, hoje se valoriza muito a alimentação correta, exercício. 80% do corpo humano é água. Água parada estraga. E sono. O dorminhoco era mal visto. Hoje o dorminhoco está com tudo, está com tudo. Quem dorme bem, bastante, vai ter menos Alzheimer, menos Parkinson, vai ser mais longevo. Então, promover saúde, saúde nos bairros, prevenção, vacina, vacina, vacina. Sarampo, as mamães ficavam desesperadas com o sarampo. Acabou tudo isso com vacina. Foi criado agora, no meu tempo de governador, o Butantan fez a vacina contra HPV. Se a gente vacinar a molecada aí, jovens de 12, 14 anos, vai desaparecer câncer de ânus, de pênis, de boca, de laringe, desaparece, porque está relacionado o câncer com o papiloma vírus. Se você breca o vírus, através da vacina, do HPV, esse tipo de câncer você segurou. Laços entre saúde pública e suplementar. Você tem uma rede privada e tem uma rede pública, precisa se falar mais. Tem hora que a rede privada não consegue dar conta, o governo tem que dar um apoio. Tem hora que o governo não consegue dar conta, o privado tem que ajudar. Então, não são inimigos, eles precisam ser sinérgicos. Tá? Cada vez mais o setor, a saúde privada e a saúde pública conversarem. Tecnologia, telemedicina. Estava anos e anos discutindo como regularizar telemedicina. A hora que veio a Covid, em 3 meses, aprovou a lei. 3 meses aprovou a lei. Imagine uma pessoa no interior lá do Amazonas, que você não consegue chegar num seribarco, que leva 30 dias para chegar em Manaus, o médico sozinho, ninguém sabe tudo, tem um infarto agudo do miocárdio. Com telemedicina, ele vai ser orientado a 3.000 quilômetros de distância imediatamente. Então, você tem um salto impressionante na telesaúde. Valorização da pesquisa e inovação. Então, por que até agora, ainda agora que está saindo, vacina de dengue? Porque envolve dinheiro. Se fosse país rico, já tinham feito há 20 anos atrás. Mas é país tropical, país pobre. Então, não tem dinheiro para fazer a pesquisa na velocidade que ela demanda. É gigantesca a demanda, o volume de recursos que você tem em pesquisa. Então, valorização de pesquisa e inovação. Globalização, princípio da precaução. A globalização, eu quero comprar bom e baratinho, para caber no meu bolso. Bom e baratinho. Essa é a globalização. A China faz bem e barato, é para lá que eu vou. Monta a fábrica lá e vende para o mundo. No Paquistão que faz barato, eu vou para lá e fabrico para o mundo. Mundo globalizado. Então, eu compro uma peça de um, peça de outro, peça de outro. Aí veio a Covid. De repente, não tem fábrica para fazer ventilador, respirador. Opa, o país não tem mais fábrica para fazer respirador? Tinha até o Takawaki no meu tempo. Tem mais.
Daqui a pouco não tem insumo, porque tudo está na Índia e na China. Os insumos para remédio. Daqui a pouco você... Se fechasse as fronteiras brasileiras, nós não morreríamos de fome, mas morreríamos de doença, que é tudo importado. Se você pegar os IFAs, os insumos que produzem os medicamentos e as vacinas, 95% é importado. Você precisa desenvolver pesquisa. A globalização continua, mas ela tem um princípio novo, precaução. Tem coisa que eu tenho que fabricar aqui, eu tenho que fazer aqui. O princípio da precaução. Encerrando, dengue. Uma palavrinha aqui sobre dengue. E aqui uma homenagem ao Emílio Ribas. Quando surgiu a febre amarela, se achava que a febre amarela era transmitida de uma pessoa para outra. Amarela por quê? Porque ela ataca o fígado, dá uma icterícia, então a pessoa fica amarela, e tem febre, então febre amarela. Olha, isso aí um passa para o outro. E o Emílio Ribas, nosso sanitarista de Pindamonhangaba, falou, não, isso aí tem um intermediário. O vírus não passa, como é Covid, você tem que usar máscara, de um para o outro. Não, tem um intermediário, é um mosquito. E foi ridicularizado, esculhambaram com ele, ninguém acreditava. Imagine, isso é um absurdo. Então, tinha hospital de isolamento, para isolar as pessoas com febre amarela, para não passar para outro. Então, Emílio Ribas, no Brasil, e Dr. Finlay, em Cuba, defendiam a hipótese de que não tem nada a ver de transmissão de pessoa a pessoa, só com mosquito, tem que combater o mosquito. Aí o Emílio Ribas, um colchão, um pano cheio de sangue de pacientes com febre amarela, permitiu que dormissem no mesmo colchão. Ninguém pegou nada. Aí o Finlay, em Cuba, pegou um monte de gente voluntária, falou, eu vou ser picada pelo mosquito contaminado. Ah, batata. Então, lamentavelmente, até morreram 2. Aí ficou comprovado. Acabou com aqueles hospitais de isolamento, negócio tinha pé nem cabeça, e vamos combater o mosquito, combater a dengue. Então, o mosquito hoje a gente sabe qual é. A Aedes aegypti. Ele transmite 4 doenças, 4 arboviroses. Zika, chikungunya, febre amarela urbana e dengue. Então, matar o mosquito, ou seja, não deixar ter água parada. Água parada. Aqui mostra bem aí. Você pega a dengue através de contato de um para o outro? Não. Você pega a dengue pelo talher? Não. Só pega a dengue se tiver o mosquito te picar. E aqui os sintomas clássicos. Você tem dor de cabeça, febre súbita, alta, e o mais grave é a hemorrágica. Pode pegar, quem já teve dengue, pode pegar de novo? Pode. Porque tem 4 tipos de vírus. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Eu peguei o tipo 2, esse eu não pego mais. Mas eu posso pegar o 3, o 4 e o 1. Então, a vacina, por isso que demorou, agora está saindo, ela tem que ser tetravalente. Ela tem que combater os 4 tipos de vírus. E aí você está realmente imunizado. E a segunda vez que você pega a dengue é mais grave, porque você pode ter dengue hemorrágica. E essa é muito mais grave do que a dengue comum. A vacina contra a dengue entrou no calendário nacional pela primeira vez, o ano passado, e está começando pelas regiões de maior incidência, e na faixa de 10 a 14 anos de idade. Acima dos 60, ninguém faz, porque não é comprovada a eficácia da vacina. Então, começou com 521 municípios, agora deve ir para quase 2.000 municípios, 2 doses. A Qdenga é uma empresa japonesa, e ela fez uma parceria com o Butantan, e deve começar a ter uma produção em larga escala. Aqui mostra o seguinte, onde é que a coisa pega? É no verão. Olha aqui, ó. Janeiro.
fevereiro, março, abril e maio. Acabou de chover, ela despenca. Então, atenção total na chuvarada, porque vai ter água parada, e tendo água parada, o mosquito se prolifera numa velocidade impressionante. Então, toda atenção aqui nesse período até junho, e aqui que a coisa pega. Depois ela quase desaparece, porque para a chuva. Aqui onde é que a coisa está mais grave? No Acre, depois São Paulo. São Paulo é o segundo do Brasil, depois Mato Grosso, aí vem caindo. Então, toda a atenção. Para encerrar, 2 perguntas para os estudantes, para os universitários. Uma do ENAD. O ENAD avalia as faculdades. O ENEM avalia o ensino médio. O IDEB avalia a educação básica, geralmente ensino infantil. O ENEM, o ensino médio, e o ENAD, faculdade. Então, no final do curso, você faz uma prova do ENAD para ver como é que você vai. Então, ENAD, eu até defendo que não seja no último ano, que seja no meio do curso, porque, se não for bem, dá tempo de você recuperar. Então, e o ENAD é de 3 em 3 anos. Então, teve ENAD. Medicina é sempre por curso. Medicina foi em 2023. Então, o próximo ENAD será em 2026. A pergunta que caiu no ENAD. A Constituição Brasileira, de 1888, instituiu o Sistema Único de Saúde, o SUS. Seus princípios doutrinários indicam um conjunto articulado de noções fundamentais à construção do sistema de saúde. Esses princípios incluem... Resposta? Já ouvi. B de bola. Olha aqui. Universalidade. Todo mundo está incluído no SUS. Todo mundo. Equidade. Não tem tratamento VIP para um e enfermaria para outro. É igual. Universalidade. Equidade e integralidade na assistência. Não é assim, ó, não, esse tipo de cirurgia eu não pago. Não, esse tipo de remédio eu não. Desde que seja aprovado pela Anvisa, você tem que atender. Então, universalidade, equidade e integralidade. Hospital Sírio-Libanês, residência médica, o ano passado. E a última. Mulher com 52 anos de idade faz acompanhamento de saúde em serviço privado complementar. Então, ela tem um seguro-saúde, a mulher. Recentemente perdeu o emprego. E ela faz uso de medicamento para hipertensão arterial e dislipidemia. Recentemente perdeu o emprego. Está com dificuldade de pagar as medicações, além do plano de saúde, que não cobre o remédio. E gostaria de receber seus medicamentos pelo SUS. O princípio que respalda e garante o direito dessa pessoa a adquirir suas medicações pelo SUS é... Ela tem seguro-saúde. Ela tem seguro-saúde. Agora, o SUS é para todos, inclusive quem tem seguro-saúde. Então, o princípio é universalidade, é para todos. Vou deixar com o nosso reitor, Luiz Otávio, 3 livros aqui para a biblioteca. Um de semiologia clínica. Um do SUS, como é que estrutura o Sistema Único de Saúde. E um, a história do Emílio Ribas. E tem coisas muito interessantes aqui. Quando diz que o Emílio Ribas era casado com Dona Mariquinha. E aí ele não estava bem e tal, ela do lado, e ele fala, meu bem, e ele foi diretor do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, o Emílio Ribas, que é o secretário de Estado da Saúde hoje. É o secretário de Estado da Saúde. Fala, meu bem, hoje é aniversário de casamento, 36 anos de casado. Aí a mulher respondeu, não, 16, porque 20 você gastou no Serviço Sanitário do Estado. Bons estudos!